tarde, galera sintonizada aqui no nosso canal Verdão Info. A gente está voltando com mais um quadro especialista. Fazia tempo que a gente não trazia um convidado. O último tinha sido o Chico, o volante que passou pelo Palmeiras no início da década, né? Bateu um papo com a gente. E hoje tenho a honra de trazer aqui um cara que passou pelo Verdão em 2008. Eu sempre falo aqui que o elenco de 2008 me fortaleceu como palmeirense. Foi um dos melhores elencos que eu assisti, pude assistir presente em estádios mesmo, jogando, que foi aquele time campeão paulista, e ele fez parte desse time, ergueu a taça. Nosso convidado hoje é o Jorge Preá, atacante que hoje está sem clube, hoje está com seus 35 anos, aguardando propostas, né, analisando algumas equipes, e eu vou contar para vocês como ele chegou no Palmeiras, uma história bem curiosa. Ele vai trazer alguns relatos também. O Preá, que recentemente passou por algumas equipes de menor expressão, o nome dele veio à tona porque ele tinha sido descoberto ali limpando bueiros e tal. O pessoal da UOL foi fazer uma matéria com ele e depois o time do Arapongas, lá do Paraná, trouxe o atacante para fazer parte do projeto, que acabou não dando certo. Ele vai explicar sobre isso daqui a pouco também. Vou chamar o Preá para ele contar então a atual situação dele. Conta aí, Preá. E aí, rapaziada, quem fala aqui é Jorge Preá, jogador do Palmeiras, tive passagem pelo Palmeiras em 2008, campeão paulista de 2008, naquele grande time. Tenho felicidade de participar daquele grande elenco com grandes jogadores. Hoje estou sem clube. A minha situação é que eu fui pro clube do Arapongas acabou dando errado, infelizmente. Hoje eu estou em casa, jogando na várzea, mas tudo na glória de Deus. Deus tem um propósito nas nossas vidas, e se for para a vontade dele que eu possa voltar a jogar tranquilamente, senão vida que segue, vamos trabalhar. Antes de ser jogador de futebol, sou homem, então tenho que correr atrás do sustento da minha família, mas vamos aí, vamos seguir, né? Bom, tá então, né, para vocês saberem como que tá o atual momento, né, a atual situação do Jorge Preá. Vou repetir, 35 anos, tá numa idade boa ainda, tá em forma, tá jogando várzea, tá metendo gol, que eu acompanho sempre no Instagram dele, e é um cara muito gente boa, extremamente humilde, como vocês puderam perceber. E antes de contar como foi a passagem dele pelo Palmeiras, eu tenho que começar um pouquinho antes de 2008, né, na verdade bem pouco antes mesmo, em 2007. O Preá se profissionalizou no futebol um ano antes dele chegar no Palmeiras. Olha que situação curiosa. Em 2007 ele tinha 23 anos, uma idade considerada tarde para quem quer ser jogador de futebol, e ele foi descoberto por um ídolo palmeirense. Então, quer dizer, o destino dele parece que já estava meio que traçado, né? O César Sampaio foi analisar uma molecada lá em Limeira, aqui no interior de São Paulo, e analisou, né, conseguiu trazer alguns garotos ali pro Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, que era um time que era ligado com ele através de uma empresa, e o César Sampaio conseguiu levar 17 garotos lá pro Pelotas. Um deles era exatamente o Jorge Preá, na época, como eu disse, com 23 anos. No Campeonato Gaúcho, ou melhor, na segunda divisão do Campeonato Gaúcho de 2007, ele se destacou demais, foi o artilheiro da competição, marcou 18 gols, isso atraiu os olhares de alguns treinadores brasileiros, inclusive Vanderlei Luxemburgo. O Lu já estava no Santos na época, lá em 2007, viu alguns DVDs, alguns lances dos gols do Preá lá na segunda divisão do Campeonato Gaúcho, gostou, queria levar ele para o Santos, acabou não dando certo, porque o Pelotas preferiu vender ele para o futebol coreano. Só que lá na Coreia ele teve uma infelicidade grande, acabou se machucando, e aí houve a reaproximação com o César Sampaio. O Sampaio pediu para ele fazer a sua recuperação no Centro de Excelência do Palmeiras, que na época não era nada parecido com o de hoje, mas tinha sua importância, tanto que o Denilson na época veio se recuperar aí também, entre outros jogadores. O Preá veio para São Paulo novamente, veio para o Brasil novamente, né, até o Palmeiras, e aí o ídolo César Sampaio entrou em cena. Por quê? Porque no final do ano, no final daquele ano de 2007, o Luxemburgo veio para o Palmeiras, né, para já começar a preparar o time de 2008, que depois se sagraria campeão paulista. E aí o Lucha, que já tinha observado o futebol do Preá naquele ano para tentar levá-lo para o Santos, que acabou não dando certo, uma extrema coincidência ali, né? O Lucha, agora no Palmeiras, avaliou que ele seria um reforço interessante para a temporada seguinte, que era ele que estava montando aquele time de 2008. Então o Lucha aprovou, o Sampaio ajudou, e o Preá se recuperou de lesão e foi apresentado no início de 2008 com ninguém mais, ninguém menos que Diego Souza, contratado por um valor alto na época, né? Foi uma das grandes estrelas daquele time,
chegou tímido, né? Chegou ao lado do DS7, né? Como a gente chamava ele na época, o Diego Souza, e fez parte daquele time que era uma verdadeira seleção do Palmeiras. Então já deixa eu colocar o Preá na roda novamente para ele falar a sensação, como que era dividir vestiários, dividir concentrações com um elenco tão recheado de estrelas. Conta pra gente, Preá. 2008 tivemos uma grande passagem pelo Palmeiras, com grandes jogadores, com Luxemburgo, Alex Mineiro, Kleber Denilson, Marcão, Leandro, Maurício, David Braz e tantos outros, Valdívia, Kleber Gladiador, um grande time, uma grande família que formamos. Infelizmente não fomos campeões brasileiros, mas fizemos um grande campeonato, classificamos o time para o Campeonato da Libertadores, e em 2009 infelizmente não demos continuidade com o elenco, mas fizemos história, ainda somos os atuais campeões, o elenco atuais campeões do Campeonato Paulista, já tem uns 11 anos isso. Então, um grande orgulho que eu tenho é fazer parte daquela família. E o Preá não só simplesmente passou pelo Palmeiras, como deixou sua marca também. Foram apenas 8 jogos, poderia ter até jogado mais vezes, né, como ele mesmo disse, infelizmente não foi possível. E nesses 8 jogos ele marcou um gol, e esse gol foi muito importante, contra a Portuguesa, na primeira fase do Campeonato Paulista 2008, um gol que deu a vitória à equipe palestrina no finalzinho do jogo, foi nos acréscimos esse gol aí do Jorge Preá, e foi um gol importante porque fez com que o Palmeiras se mantivesse ali na zona de classificação. O Palmeiras se classificou ali para as próximas fases e o resto é história, né? Preá campeão paulista em 2008, junto com aquele grande elenco, um ano completamente inesquecível, então dá para dizer que essa dobradinha, né? 2007 e 2008 foram os anos decisivos na carreira do Preá. 2007 ele começando a carreira tarde para o futebol e depois em 2008 se consagrando campeão paulista pelo Palmeiras, só isso, né? Então impressionante o que o Preá fez nesses 2 anos, essa ascensão que ele teve. Até o início de 2007 ele não era nem profissional, e aí em meados de 2008, um aninho depois, ele já era campeão paulista ao lado daquelas feras ali. Então quero perguntar exatamente isso para ele, né? Além do título, a emoção do gol, a emoção de marcar um gol pela Sociedade Esportiva Palmeiras, e um gol importante. Conta aí. Até hoje eu assisto e me emociono com os torcedores que ainda me param e falam daquele gol, que estavam lá acompanhando e que se emocionaram, e fiz muita gente feliz naquele dia, inclusive a minha pessoa, que até hoje eu me emociono com isso. Então tamo junto, satisfação ter vestido esse manto do Palmeiras. Felizmente não pude dar mais alegrias ao torcedor, não por minha causa, mas por mim, pelas pessoas que comandavam o clube na época. Não deram tantas oportunidades, mas tudo na vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos, tamo junto e avante palestra. É isso, pô, já quero mandar um abraço novamente para o Jorge Preá, a todos vocês que acompanharam esse vídeo aqui. Eu sei que vocês gostam bastante de saber qual que é a atual situação de jogadores que passaram pelo Palmeiras, seja recentemente ou aqueles mais antigos. A gente está sempre atualizando vocês nesse quadro especialistas que vocês gostam bastante. Então, se vocês gostaram, deixem seu like aqui no vídeo, deixem seus comentários, sugiram alguns nomes, né, para eu ir atrás, descobrir por onde anda ex-atletas palmeirenses, beleza? Então, um abração, Preá, obrigado pela parceria, pela humildade, e agradeço a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui, beleza? Tamo junto, até lá!